o próprio Google expulsou a pessoa. Então, assim, o Google fez automático, não fui eu. Aí eu nem sei quem faz, como faz. Muito bem. Vamos lá, então. Pronto. Então, uma boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos, bem-vindas aí ao 18º Seminário de Filosofia Clínica. Como sempre, chegam novos inscritos aqui, eu dou boas-vindas a todos e informo que a programação de cada seminário segue o seguinte cronograma. Às 19 horas eu abro a transmissão e a acolhida. Às 19h05, que é agora, a gente faz a apresentação do partilhante. Às 19h10, o palestrante do dia, né, vai começar a falar, e até às 19h40, mais ou menos, que é quando a gente abre para todos perguntarem, trazer sua contribuição, sua reflexão, a partir daquilo que foi apresentado, né? E aí, às 20 horas, a gente encerra. Os seminários são realizados na última quarta-feira de cada mês, de janeiro a novembro. Eles são gravados e um mês depois publicados no meu canal do YouTube. O do mês passado eu ainda não publiquei, porque ainda não consegui parar para fazer isso, mas eu vou publicar, acredito, até sexta-feira. Somente aparece nos vídeos quem abre o microfone para fazer perguntas ou interações. Então, caso não queiram aparecer, basta não ligar o microfone. Mas eu sugiro, sempre que possível, que deixem a câmera aberta, para que o palestrante do dia tenha a noção de quem tá interagindo com vocês e não falando diretamente só para uma tela. Eu informo que enquanto vocês estiverem no grupo do WhatsApp, vocês estão inscritos para os seminários. E por isso poderão participar das próximas apresentações sem a necessidade de fazer inscrição. Então não precisa entrar em contato, não precisa fazer nada. Se vocês estão no grupo, o link está lá, vocês vão poder participar. Se eu mudar o link, vocês vão ver a mudança no grupo. Então, estão lá, já são automaticamente inscritos para todos os seminários futuros. Hoje, quem vai falar com a gente é o Leonardo Luciano Marques. Leonardo é educador, atualmente está no cargo de assistente em serviços educacionais na Prefeitura de Atibaia, em São Paulo, onde ele atua como profissional de apoio na educação especial desde 2024. Ele está no último semestre da graduação na licenciatura em Filosofia, e ele também atuou como inspetor de alunos na rede estadual de ensino em São Paulo por um ano, de 2023 até 2024. Tendo já um pouco de contato com cada fase da educação básica, desde a creche, né, o período pré-escolar, até a educação infantil, até o ensino médio, o que já demonstra uma experiência e sensibilidade para as demandas humanas, onde a filosofia clínica pode tanto ajudar. Atualmente acompanha alguns alunos no ensino fundamental 1. Hoje também está na reta final da formação teórica em filosofia clínica e escreve para a revista da Casa da Filosofia Clínica. Então, tem textos do Leonardo na revista, e eu recomendo em especial o texto que vai ser publicado em março, na próxima edição, que é de outono, um texto sobre o percepcionar que vale muito a pena ler. Aproveitando que o tema é semiose, vale a pena salientar que Leonardo é músico e tem sua produção musical publicada de forma independente nas principais plataformas, inclusive com 2 videoclipes publicados no YouTube. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado por aceitar o convite, de compartilhar parte do conteúdo aí de seus estudos, e passo a palavra para você. Fique à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Miguel, pelo convite e pela oportunidade de estar apresentando, né? Hoje eu vou falar um pouco, então, sobre o tópico de semiose, né? Fazer uma introdução. Deixa eu só compartilhar a minha tela com vocês. Tá dando para ver certinho aí? Sim, sim. Tá. Então, como eu falei, vou falar um pouco sobre o tópico semiose, né? De uma forma bem introdutória mesmo. Espero que gostem do conteúdo que eu preparei. Podemos encontrar as definições sobre o tópico semiose em diversas fontes e obras da filosofia clínica. Cito aqui 3 fontes que, apesar de serem de diferentes autores, conversam entre si e já nos ajudam a ter uma boa noção do que é e do que significa esse tópico da semiose
na filosofia clínica. Então, aqui a primeira definição, né, do Lúcio Pachter, no livro Semiose, Aspectos Traduzíveis em Clínica, que ele fala, em filosofia clínica, semiose significa o que a pessoa usa para se expressar. Segundo o dicionário da revista da Casa Filosofia Clínica, também a gente encontra a definição em que diz que é o signo ou sinal que a pessoa utiliza para comunicar, né? E também na obra Introdução à Filosofia Clínica, do Miguel, a gente também pode encontrar, ali na página 91, né, em diante, é por onde a pessoa se expressa e também é um instrumento ou transporte de um termo, conceito, significado e dos conteúdos dos tópicos da estrutura de pensamento. Então, a semiose, ela pode dar vazão aí a várias coisas, né? A vários conteúdos. E falando rapidamente de onde vem essa palavra semiose, né? De onde se origina. Margarida Michele Paulo e Marisa Zambon Niederauer nos explicam, em Compêndio de Filosofia Clínica, a palavra semiose tem a sua origem no grego semiose. Aí tem a palavrinha em grego aqui também, né? Foi o termo introduzido por Charles Peirce para designar o processo de produção de signos. A palavra utilizada neste tópico vem de semiótica. Trata-se do estudo do processo de construção do significado e de seu sentido na comunicação. Mas também vem da semiologia trabalhada por Ferdinand de Saussure, um estudo derivado da semiótica. Aliás, ao lado de Saussure, Pachter se inspirou em autores como Charles Sanders Peirce, como já citado acima, né? E Charles Morris para pensar esse aspecto da estrutura de pensamento. Como esse tópico aparece em clínica e qual a sua importância para o trabalho do filósofo clínico? De maneira bem resumida, né? Os dados de semiose se mostrarão desde o início da clínica, como a forma que a pessoa se comunica com o filósofo clínico. Isso, o Hélio Strasburger, ele fala bastante sobre isso no livro Anotações e Reflexões de um Consultório, né? Ele fala um pouco sobre isso. Também poderá se mostrar na estrutura de pensamento através dos relatos do partilhante. Então, vai aparecer a semiose tanto na forma como o partilhante se expressa, né, no momento ali da clínica, no momento da intercessão, né, como também como conteúdo daquilo que é expresso no seu discurso, né, na historicidade e tudo mais. É por meio do que é apresentado pelo dado de semiose que o filósofo clínico obtém as informações necessárias para o trabalho clínico. Compreendemos, então, que a semiose tem um papel fundamental na coleta de dados do partilhante, sendo este o primeiro tópico do partilhante que o filósofo clínico terá contato, e que através dele é que poderá haver a compreensão da estrutura de pensamento e da melhora da intercessão clínica. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Algumas formas de semiose.
em suas formas mais básicas, né? E aí depois, dentro disso, ela vai poder se desdobrar. Inclusive, eu acrescentaria aqui o silêncio também. Então, alguns exemplos de semiose são a fala, a escrita, os gestos, as vestimentas, expressões artísticas, postar ou compartilhar algo nas redes sociais e ações em geral, né? Alguns dados de semiose podem aparecer da seguinte forma na fala do partilhante. Aí eu coloquei alguns exemplos mais específicos, que são esses desdobramentos, né, que podem acontecer, que geralmente acontecem e são muitas as possibilidades, né? Mas aqui são alguns para a gente ter uma noção, né, de como isso pode aparecer no discurso do partilhante e ter uma noção da variedade de como a semiose pode aparecer, né, e ser manifestada. Enquanto esperava o ônibus passar, escrevi um poema. Então, escrevi um poema é um indício ali da semiose, né, no relato. Quando vi aquela pessoa, logo revirei os olhos. Então, revirar os olhos já é um modo de expressão não verbal, né? Quando recebi aquele presente, eu não soube o que dizer. Fiquei em silêncio. Como eu já havia comentado, o silêncio também pode ser uma forma de expressão, uma semiose. Dei a ela um presente, como forma de expressar o meu amor. Tirei uma foto para registrar aquele momento. Ele me mandou mensagem, demorei para responder, para não parecer que estou desesperada. Então, aí a gente vê várias formas de comunicar, né? A notícia foi tão boa que eu chorei de felicidade. Geralmente, pode se associar, né, no senso comum, que a pessoa chora de tristeza ou de raiva, mas eu fiz questão de colocar felicidade aqui para dar essa amplitude, né, na compreensão da diversidade da semiose. Dou risada sempre que fico nervoso ou constrangido. Esse também é um exemplo eu acho bem interessante de mostrar, que também traz essa disruptura, né, do senso comum, que muitas vezes a gente pode, principalmente quem não tem contato com a filosofia clínica, muitas vezes já tem uma noção prévia, né, do que significa ou do conteúdo, do que é expresso através do choro, da risada e etc. O fundamental ao filósofo clínico é procurar identificar como surgem, como se desenvolvem, como se mesclam, como vivem e morrem os dados de semiose ao longo da vida, expressos na historicidade da pessoa que ele atende. Além disso, deve ter uma atenção constante para constatar como tais dados de semiose se associam aos demais tópicos. Então, nesse trecho retirado do livro já mencionado, Semiose e Aspectos Traduzíveis em Clínica, Lúcio Pachter nos fala um pouco mais sobre como a semiose pode ser e deve ser observada no partilhante, né? E a importância de estar sempre atento a como esses dados de semiose se associam
aos outros tópicos da estrutura de pensamento, e a outros tópicos e também a submodos, né? Sobre essa relação com outros tópicos, geralmente a semiose é descrita como profundamente ligada a dois tópicos: o tópico significado e o tópico expressividade. Entretanto, podemos observar a associação tópico-semiose a muitos outros tópicos que não estes. O conteúdo expresso pela semiose pode estar relacionado aos tópicos de expressividade e significado. Inclusive, algumas definições dão uma ênfase a essa relação entre esses tópicos falados, né? Mas não vou entrar profundamente, pelo menos por enquanto, nessa questão. No entanto, também serve para viabilizar os outros tópicos da estrutura de pensamento. E aí, alguns exemplos, a gente pode ter emoções, o que acha de si mesmo, sensorial e abstrato, termos agendados no intelecto, além de outros que a gente pode estar pensando aí possivelmente, né? Mas aqui só alguns exemplos de maneira bem superficial por enquanto, né? Mas só para a gente ter uma noção de quão abrangente é esse tópico da semiose. Sobre essa relação com os outros tópicos, geralmente a semiose é eu estou falando a mesma coisa aqui. A relação com outros tópicos, né? O mesmo dado de semiose pode se relacionar com outros tópicos da estrutura de pensamento ou até com submodos, de acordo com como é apresentado pelo partilhante. Então, pode se associar tanto aos tópicos, a outros tópicos, quanto a submodos. E aí a gente vê um pouco disso nos exemplos que eu coloquei aqui para a gente poder ver um pouco. Presenteei ela como forma de expressar o meu amor. Então, presenteei ela, né? Seria a semiose em si, nesse caso, né? E como forma de expressar o meu amor, esse amor, a emoção. Presenteei ela porque era seu aniversário. Então, novamente, aqui em todos esses exemplos, eu coloquei a mesma semiose ligada a diferentes tópicos e submodos. E aí, presenteei ela porque era seu aniversário. Esse porquê é indício de argumentação derivada, que é um outro aspecto, né? Presenteei ela para vê-la feliz. Então, novamente, a semiose com o vê-la feliz, comportamento e função, né? O para vê-la feliz. Então, foi um comportamento de presenteá-la com a função de vê-la feliz. E, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma semiose, né? Presenteei ela porque gosto de dar presentes. Então, novamente, semiose, argumentação derivada nesse porquê, né? Porque gosto de dar presentes, gosto, emoção. Então, e aí os exemplos, creio eu, poderiam ser infinitos aí, né? Devido à singularidade. Como Pachter diz na obra já citada, Semiose, Aspectos Traduzíveis em Clínica, geralmente ouvimos falar que o diálogo é a solução para tudo, que tudo se resolve com o diálogo. Às vezes é. Muitas vezes o indivíduo precisa que alguém lhe escute,
mesmo que esse ouvinte não diga nada. Não comente e não dê conselhos. Então, já ouvi alguns filósofos clínicos dizendo, né, o Miguel, durante as aulas, já comentou diversas vezes que às vezes acontece de no consultório a pessoa, o partilhante, esperar que o filósofo clínico diga algo, né? E muitas vezes a função do terapeuta é estar ali para ouvir, claro que com todo o método, né, ali, mas sempre escutando. E, e pode ser, muitas vezes, né, que aconteça que só o fato da pessoa estar com outra pessoa escutando, né, o que ela diz, isso pode já ajudar, né, mesmo que não seja dito nada, ou que não tenha uma orientação direta, né. E aí, como eu estava explicando agora, né, isso vai da singularidade de cada um. Algumas pessoas se sentem mais à vontade para se expressar quando há um remetente ou um receptor para a sua mensagem. O partilhante, ao compartilhar suas questões mais íntimas, pode arrumar a sua casa e permitir a renovação do ambiente subjetivo. Nesse sentido, cabe ao filósofo clínico ser cúmplice e facilitador desse processo. Então, um trechinho de anotações e reflexões de um consultório do Hélio, né? O filósofo pode melhorar a intercessão ao utilizar ou estimular o uso dos dados de semiose preferidos do partilhante. Alguns exemplos: conversa, uma apresentação, enviar uma mensagem de texto ou áudio, vestir uma roupa para ser notado, postar um story pensando em quem vai visualizar, e etc. E penso eu também que vestir uma roupa sem ser para ser notado ou postar um story, às vezes, só porque quer postar, também seja válido, né? Mas aí a gente está falando, no caso, de uma espécie de diálogo, né? No caso de diálogo, de ter um remetente. Mas também pode ser o caso, por exemplo, do que o Lúcio chama de monólogos, né? E aí eu tentei exemplificar um pouco, ampliar um pouco do que ele diz, né? Como dado de semiose, o monólogo é muitas vezes utilizado em detrimento do diálogo. Alguns exemplos podem ser carta sem remetente, escrita de um diário pessoal, falar sozinho ou resmungar, cantar ou dançar sem público, o papel de parede ou tela de bloqueio do celular. Há também que não gosta de se expressar através da fala ou da escrita. Há ainda aqueles que, seja lá o motivo, nem mesmo se utilizam desse dado de semiose e se expresse apenas por outros sentidos. Então, muitas vezes nas escolas eu me deparo com, com crianças que se expressam de forma assim não convencional, entre muitas aspas, né? Daquilo do que é dito normal ou mais comum, né? E aí é o que foge do alcance da filosofia clínica, essas categorizações, né? Mas a gente acaba vendo muitos outros exemplos, né, de semiose muito interessantes, assim, e diversos, bem diversos. Então, uma criança que não fala, mas se comunica através de choro, risada, gritos, mordidas,
fugas, desenhos e brincadeiras e reticências, né? Merecem reticências aqui. A dificuldade de tentar estabelecer a interseção com o sujeito não verbal pode ser o de compreender os conteúdos do que é expresso por ele. Na linguagem verbal, como na escrita ou na fala, geralmente temos uma noção mais ou menos universal do que cada palavra quer dizer. E aqui, digo mais ou menos, porque na comunicação verbal existem línguas diferentes, dialetos regionais, sotaques, vice-conceitos e outras complexidades que podem levar aos termos equívocos. Ou seja, quando há um ruído ou falha na comunicação por conta do mal entendimento do que é dito. No caso de uma comunicação não verbal, como na expressão por gestos e outras ações que não envolvem palavras, esse tipo de mal-entendido, que chamamos em filosofia clínica de termos equívocos, se faz ainda mais presente. Eu lembrei de um texto muito interessante, que tem, eu não vou lembrar agora o autor, né? Se alguém lembrar aí, por favor, depois faça a contribuição aí, né? Mas o nome do texto que está em alguma edição da revista se chama Sessões Brincantes, né? E depois eu vou procurar para mandar, se o Miguel puder mandar depois no grupo, né? Eu acho bem interessante. Tem muito a ver com essa linguagem, essa comunicação não verbal, né? Inclusive fala de um caso de atendimento com uma criança, né? Então, é bem interessante de ver. Dá para associar bem. No caso de uma comunicação não... Depois, me perdi aqui um pouquinho. Fazendo com que o terapeuta tenha que buscar aprender a linguagem do partilhante durante a convivência nas sessões que se seguem. Então, aí, a gente vê, inclusive, a importância e a relevância que tem o trabalho do filósofo clínico, né, através do método, de buscar as respostas do partilhante no partilhante. Naquele caso específico, naquela singularidade, naquela expressividade, enfim, naquele sujeito partilhante ali, né? Então, a filosofia clínica pode ser uma boa ferramenta para isso também, além do uso com pessoas que se comuniquem através da fala, né? Assim como existem pessoas que se expressam somente por uma via, há também aqueles que utilizam vários dados de semiose diferentes, podendo utilizar uma forma de expressão em uma determinada situação e outra forma de expressão em um outro contexto. Pode variar de semiose conforme o tempo, a circunstância, o lugar, as pessoas, etc. Uma mesma pessoa pode utilizar dados de semiose diferentes, dependendo do contexto. Um indivíduo que, mesmo sendo um bom locutor em sua vida profissional, por exemplo, prefere expressar seus sentimentos à pessoa amada cozinhando. Então, aí a gente imagina, aqui é uma hipótese, né, só para a gente exemplificar e poder imaginar. Um sujeito que escreve muito bem histórias de ficção pode ter dificuldades ao escrever sobre si mesmo ou sobre sua realidade, podendo optar, nesse caso, por falar.
Caso a estrutura de pensamento da pessoa permita, pode-se trocar um dado de semiose por outro. Então, aí na espécie de plasticidade, né? O filósofo clínico, observando haver certa plasticidade, pode ensinar novos meios de expressão para o partilhante, caso haja plasticidade, né? Caso haja essa possibilidade, sempre levando em consideração os exames categoriais e os dados coletados, né? Manter a semiose quando esse tópico é determinante para o sujeito pode ter consequências prejudiciais para este, podendo até mesmo levar a manifestações no corpo, em forma de dor ou exaustão, por exemplo. Então, aí, pode acabar havendo uma espécie de semiose através do corpo, né? Às vezes, quando um dado de semiose é impedido, a pessoa pode buscar outras formas de expressar. Caso a pessoa tenha esse tópico como determinante e não consiga manifestá-lo, pode acontecer de isso se somatizar, ou seja, para o corpo. Talvez uma forma de o corpo dizer o que não foi expresso pela pessoa por outros meios. Então, foi isso o conteúdo que eu preparei. Espero que tenha ficado bom e aguardo as contribuições de todos, se possível. Muito bem, muito obrigado, Leonardo, pela aula, né? Ficou muito bem apresentado. Eu vou ler aqui dois comentários aqui que foram feitos durante a tua apresentação. Uma foi o da Patrícia, que disse que nunca tinha pensado em postagens nas redes sociais como dado de semiose, e ela disse que foi muito interessante o exemplo. E a Carla disse que também achou bem interessante o uso das redes sociais para o diálogo, e que vemos muito isso, mas ela não havia se dado conta disso. E eu compartilhei também, para quem não viu aqui no chat, o link da edição da revista, que o Leonardo mencionou. O texto é do Vinícius e Fontes, e está lá, né? Vale a pena dar uma olhada. Muito bem. Perguntas? Partilhas? Paulo? Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar, Leonardo. Muito boa a tua apresentação, muito boa a tua compreensão acerca de dos dados de semiose. Acho interessante a questão que o Miguel levantou no início, né? Você trabalha com música. A música em si, ela é, né, um dado de semiose, é uma coisa que pode ajudar o partilhante a se mostrar, né, na terapia. Mas um detalhe muito interessante do teu trabalho foi quando você tocou no assunto sobre amplitude. Aí você falou duas questões que me chamaram a atenção, sobre o silêncio e sobre chorar de felicidade, né? E aí eu acho que essas suas colocações, existiram outras, mas são colocações sutis que demonstram como também o teu olhar para dado de semiose é amplo, né? No sentido de entender que os signos podem comunicar algo e que esse algo a se comunicar é íntimo e que cada pessoa vai ter uma maneira única de se transpor e que, às vezes, essas coisas estão nos detalhes, né? Então, o teu olhar, ao mesmo tempo que é amplo, é minucioso, né? Então, esse aspecto do teu trabalho eu achei extraordinário. Parabéns. O conteúdo estava excelente, mas eu queria ressaltar essas coisas que eu acho que pertencem mais a você e a sua maneira de compor o trabalho e que são benéficas, eu acho, no final das contas, para a tua exposição. E, em última análise, mostra que você compreendeu muito bem. Parabéns, cara. Muito boa a tua apresentação. Obrigado, Paulo. Mais alguém? Robson? Muito bem, parabéns, Leonardo, gostei muito. No caminho do Paulo também acho legal o que você falou, a gente pode correr o risco de deixar a semiose só num lugar, né? Por exemplo, dados de semiose, ele escreve, você tirou isso. Então, achei muito interessante você abrir a nossa visão para a semiose. Senão, a gente pode ficar só
naquilo. Ah, ele escreve, ele faz crochê, ela... Então, você ampliou, que faz a gente entender melhor a semiose. Muito bom, gostei muito. Tudo bem. Carla? Leonardo, parabéns pela sua exposição. Gostei muito, porque aquilo, faço das minhas palavras aí do Paulo e do Robson, realmente abriu os olhos para outras questões de semiose, porque às vezes eu ficava com aquele receio de interpretação, sabe? Quando a gente tem aquela coisa, o corpo fala, isso significa isso significa aquilo, como se a semiose, como se aquilo não fosse uma semiose, sim uma interpretação. Então, acho que você desvelou isso, né? Dizendo que cada expressão do corpo, as lágrimas, elas dizem alguma coisa que é aquilo, sem interpretações, mas é um dado de semiose. Então, para mim, foi muito rico. Parabéns. Tudo bem. Fábio? O Leonardo parece que entrou no jogo final da decisão, né? Sendo juvenil. Essa é a impressão que eu tive do Leonardo, porque todo mundo de olho nele aí, ele tendo que bater o pênalti no último pênalti. Mas o que me chamou a atenção foi a questão da somatização, porque a gente mira a ideia de semiose como esse dado de expressão, né? E a gente mira a ideia do sensorial do corpo, mas essa sutileza de fazer essa transposição, né, de comunicar através do corpo, né? De repente, eu achei interessante até, eu pergunto a todos, inclusive ao Leonardo, a seguinte questão. Essa somatização, ela poderia se dar, por exemplo, num estado de dor, um estado de não dormir, por exemplo, ou num estado de cansaço efetivo. O que seria essa somatização quando a gente pensa em semiose e o dado de sensorialidade? Leonardo, quer comentar alguma coisa? Olha, eu acredito que vai variar de caso para caso, né? Eu acredito que sim, pode se manifestar dessa forma, dos exemplos que você disse, né? Assim como assim como o não falar, assim como o silêncio, né? Esse não dormir também pode ser uma forma, acredito eu, né? De manifestação da semiose. E por diversos outros meios também. E aí vai depender do partilhante que está ali, né? Vai depender de cada caso. Assim acredito eu. Aí a gente pode considerar também essa ideia de que, como ele tinha trazido ali nos exemplos, às vezes a pessoa não encontrou os dados de semioses necessários para colocar, para expressar alguma coisa que está acontecendo nela, suas angústias, suas inquietações, suas frustrações, e aí, na ausência de canais para colocar para fora, aí sim, às vezes o corpo começa a gritar. Aí pode gritar em forma, como você falou, de insônia, de gastrite, de dor no corpo, né? Já vi partilhante ficando com manchas roxas no corpo inteiro. Então vai, às vezes, o corpo ali, a boca não falou, o corpo deu um jeito de tentar pôr para fora, né? Às vezes de modo muito mais doloroso, muito mais sofrido. Ana Rita? Oi, gente, boa noite a todos. Leonardo, obrigada. Foi ótimo te ouvir todos vocês, pessoal. Eu também gostei muito dessa amplitude que o Leonardo trouxe. Eu penso que também a gente poderia falar nas esteticidades aí, porque eu vejo como
narrativas subjetivas, né, da própria história do partilhante, né? Então, quando é o chorar de alegria, o escrever né, para comunicar algo, eu gostei muito dessa amálgama que tu apresentou para a gente, colocando a semiose interligada a toda uma complexidade, né, que somos enquanto formas diversas de singularidade. E também, além essa questão do social, das mídias, né, digitais, achei ótimo, e também a questão da casa, eu acho que é interessante, sobretudo quando a gente atende online, que a gente entra um pouquinho no campo visual, ainda que seja de uma tela, no partilhante, a gente começa a observar o que ele traz para a cena, né? Quando esse atendimento é um pouco recorrente, tem horas que é um livro novo, tem horas que é uma planta que se insere no lugar, tem horas que é um instrumento musical diferente que de repente aparece, surge. Eu penso que isso também pode ser relacionado com o tópico da semiose. É ótimo estar com você, gente. Obrigada. Obrigada, Ana Rita. Mais alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Temos tempo. Maria Cleusa. Sim, agora eu abri. Primeiramente, Leonardo, parabéns. Ficou muito claro tudo que você preparou para que nós pudéssemos ter a possibilidade de explorar. De repente, a gente fala assim, mas semiose, o que é isso, né? E, assim, eu vi pontos muito importantes, e o que me chamou muito mais a atenção de tudo que você falou é a questão do silêncio, que nós, como terapeuta, temos que ter essa sensibilidade de saber ter isso com todos nós, né, de saber entender e compreender e respeitar esse silêncio partilhante, e também o estímulo. Eu percebo que, muitas vezes, por falta desse estímulo, tem pessoas que deixam de falar, permanece o silêncio, porque o terapeuta não teve a paciência, não teve o respeito, e tentou atropelar. Então, quando se fala o silêncio, né, que também é uma coisa que eu zelo muito por isso, estudo muito sobre o silêncio, estou escrevendo, peguei um material muito bom do Pedro Carneiro, que ele fala o poder do silêncio. Como que é poderoso a pessoa que consegue ficar em silêncio, e a nós também saber interpretar, traduzir esse silêncio. Então, parabéns, fiquei muito feliz de poder ter mais clareza sobre esse tópico, que eu acho fundamental que nós possamos aprofundar ainda mais. Obrigada. Obrigado, Maria Cleusa. Leonardo, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade aí também, Leonardo. Quem mais? Áudria. Boa noite, dá para ouvir? Sim. Tá, que aqui tá um temporal. Obrigada, achei maravilhoso, Leonardo, e abriu bastante, e gostaria de trazer algo que eu não sei se seria o tópico semiose, mas que, para mim, é bem relevante nos atendimentos, por conta do atendimento do toque no corpo, e o que me chama muita atenção nas pessoas, assim, que vêm, né, se expressar, é a forma como elas estão respirando, né? E o que, em relação ao silêncio, que me chama muita atenção, mas também a respiração que a pessoa está fazendo no momento do silêncio, ou no momento da fala, ou de algum movimento, que é bem relevante, assim, para mim, né? É uma forma, é recorrente muitas vezes, é a maneira como a pessoa se expressa e a pausa que ela dá conforme a respiração que ela vai dar, que também é um dado da pessoa, né? E que, dependendo do que ela, do contexto, da história que ela está contando, a respiração dela pode estar se expressando ali naquele momento.
Não sei se seria um dado de semiose em relação à respiração. Muito bom, obrigado, Áudria. Pode ser sim, dependendo da pessoa, dependendo do contexto, sim. Sim. Muito bem. Patrícia, Boa noite, gente. Leonardo, obrigado. Realmente gostei muito do seu trabalho, muito bem fundamentado, mas o que me chamou realmente muita atenção foi aquele comentário que eu fiz sobre as redes sociais, porque as minhas redes sociais são abertas, mas eu não coloco nada assim pessoal meu, uma foto minha, porque eu estou em algum lugar comendo alguma coisa, eu não tenho esse hábito. Mas eu tenho consciência de que o que eu posto lá fala de mim, mesmo que eu não faça nenhum comentário. Mas nunca pensei nisso como dado de semiose. E você também deu um monte de outros exemplos que nunca, depois disso, depois do meu comentário, que nunca tinha passado pela minha cabeça como dado de semiose. Quer dizer, uma coisa muito mais rica do que eu tinha compreendido. E você me fez me lembrar que ontem eu vi uma postagem numa rede social, no Facebook, de uma amiga de Facebook, não é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, mas a gente tem afinidade de interesses, né? Não fiz nenhuma pergunta, até porque não é uma pessoa próxima, mas ela fez uma postagem de um quadrinho feito pelo filho, que tinha um bonequinho daqueles de pezinho de graveto e um gatinho parecido. O bonequinho tinha cabelo e o gatinho tinha pelo. E aí o texto dela é uma coisa muito curta, mas ela falando do filho que tem 11 anos, que não fala, mas esse menino tem um monte de maneiras de se expressar, e há 3 anos atrás o menino não comia, começou a ficar muito complicada a vida do garoto, tal. Aí entra um gato, que ela adotou, o gatinho e tal, e aí ela estava feliz, e até ela se escondeu no banheiro, dá de semiose, ela se escondeu no banheiro para chorar para o menino não ver, porque ali ele estava dizendo para ela que amava ela, amava o gato, e ele teve a sensibilidade de pegar o cabelinho da bonequinha, era o cabelo que ela tirou da escova, e o pelinho era pelinho do gato que ele tirou da escova também. Então, eu fiz um comentário muito curto, mas agradeci por ela compartilhar a história, que eu achei muito bonita, e como a fala não é a única maneira da gente se comunicar, né? E que às vezes a fala é tão vazia que um outro tipo de maneira de se comunicar, um outro dado de semiose, para mim, é muito mais importante, muito mais simbólico, muito mais marcante do que a fala em si. A sua fala me fez lembrar dessa postagem de ontem. Gostei muito, muito obrigada. Parabéns, Leonardo. obrigado, Patrícia. O Michael disse que gostaria de agradecer ao Leonardo pelo conteúdo muito bom. Dioneia. Só te parabenizar, Miguel, pela organização dos seminários. Realmente, a gente nunca para de aprender em filosofia clínica, né? E nossos partilhantes, nossos alunos, enfim, colegas, sempre têm muita coisa a nos ensinar. E parabéns, Léo. Um privilégio enorme te ver florescendo aí em mais esse dado de semiose da fala. Parabéns. Obrigado, Dirley. Bom, muito bom. Então é isso, gente. Eu agradeço muito pela participação de vocês. Agradeço em especial ao Leonardo por ter aceitado aí o desafio de vir aqui fazer a apresentação e de apresentar tão bem o conteúdo. O Leonardo ainda nem está formado e já consegue trazer essas contribuições tão interessantes aí sobre dados de semiose. Já tem texto dele na revista, que é muito bom. No próximo número da revista vai sair um próximo texto dele que vale muito a pena vocês lerem, que é sobre percepcionar, está muito rico, muito, muito bem elaborado. E é isso, a gente vai crescendo aqui. Como eu disse já em outros momentos, a proposta aqui do grupo não é trazer gente, sei lá, que tem 50 anos de filosofia clínica, mas todos aqueles que têm alguma contribuição a trazer, seja quem está em formação, quem já está formado, e principalmente os que participam já dos encontros aqui. A ideia é a gente fortalecer o grupo, de sempre poder ter esse espaço de troca, de crescimento, como me parece que tem acontecido, né? E aí, vez ou outra, vem gente que nunca estudou filosofia clínica, que é de fora, mas vem para conhecer, vem para saber como é, por isso eu deixo sempre aberto para quem não é da área vir aqui e saber um pouco mais sobre a filosofia clínica.
E é isso, então aqui serve tanto para aqueles que não conhecem a filosofia clínica ter o primeiro contato, quanto para aqueles que já têm contato constante, que querem aprofundar, aprender alguma coisa a mais. Né? É bem interessante, é bem bacana. E, Leonardo, quer comentar mais alguma coisa antes da gente fechar? Fica à vontade. Queria só agradecer novamente, né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nesse desafio, né? Foi um desafio. E agradecer a todos que estão presentes, que puderam participar, contribuir. E, no fim de tudo, aprendi bastante aqui hoje à noite com vocês, todos. Muito obrigado. Que bom, que bom. A participação de todos aqui é fundamental, o que vocês trazem de contribuição, de dúvida, de comentário, de partilha também enriquece bastante. E é o que é a finalidade do grupo. Né? E é isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E mês que vem tem mais. Dia 25 do mês que vem já teremos mais um. Tchau, tchau, Miguel. Boa noite. Parabéns. Valeu, gente. Parabéns, Leonardo. Boa noite. Foi ótimo. Beijo.